só, pessoal, como eu falei no início do nosso programa, nós estamos produzindo uma série desde dezembro sobre o que vem por aí em 2024. E quando a gente fala de 2024, quando a gente pensa de modo preditivo, principalmente quando se trata de geopolítica e tudo que orbita em torno da geopolítica, a gente pode fazer uma escala aí de mais tempo. E hoje a gente vai conversar com uma autoridade no assunto. Sempre que a gente quer pensar o mundo, pensar o Brasil, pensar geopolítica, entender o que está acontecendo nesse parquinho do mundo, com sempre essa desordem mundial que está nos afetando sobre todos os aspectos, a gente chama o professor João Daniel, que é uma autoridade nisso, né? Ele é graduado em História, mestre em Relações Internacionais, foi coordenador de graduação e de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Cândido Mendes e professor da PUC do Rio, da Fundação Getúlio Vargas. A aprovação de muitos diplomatas no Brasil passou pelo professor João Daniel, porque ele está inserido nisso de forma muito orgânica nesse ecossistema de formação da diplomacia, no caso do Brasil. Ele é autor do Manual do Candidato de História do Brasil, de 2013, editado pela Fundação Alexandre de Gusmão, e atualmente, salvo engano, ele vai me corrigir se eu estiver errada, ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da PUC no Rio de Janeiro. Estou certa, não é, professor? Não, porque com ele a gente tem que estar sempre atualizando, né? E aí, por que a gente traz o professor João Daniel? A eleição nos Estados Unidos é o principal risco global em 2024, quem diz isso não sou eu, e aí eu vou ver se o professor João Daniel, que é essa autoridade, valida isso, é o que apontam as consultorias e os especialistas, né? Alguns até dizem que é os Estados Unidos contra si mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. É claro que a gente vai falar sobre a guerra Israel e Hamas, entre Rússia e Ucrânia, né, que estão entre as maiores preocupações para o ano de 2024 e os demais. China e Taiwan, né, o candidato pró-independência venceu as eleições e disse que vai conversar com os Estados Unidos, mas a China diz, opa, a gente não vai, com isso, comprometer o processo de reunificação, né? Aí tem contexto de desglobalização, as ameaças crescentes de estabilidade global, a inteligência artificial desgovernada, né, os avanços nessa área que trazem desafios aos governos, às regulações e às eleições, né, no ano de 2024, e o Brasil, qual é o papel dele nesse parquinho incendiado. É um pouco da pauta que a gente vai falar, na verdade é muita coisa, eu costumo dizer que quando se trata do professor João Daniel, o céu é o limite, a gente pode falar sobre isso de forma rápida, mas ele pode trazer muita coisa para a gente no decorrer dessa entrevista. João, sempre uma alegria, um prazer falar com você. O nosso internauta é dependente seu para se atualizar sobre isso, o nosso telespectador também. Então, muito obrigada pelo seu tempo mais uma vez e bem-vindo ao Falando Nisso. Ô, Maia, que alegria. Fico muito contente pelo convite mais uma vez e pela generosidade, inclusive hiperbólica, com a qual você me trata sempre. Eu gosto do jeito que você fala aí, viu? Vamos começar pelos Estados Unidos, quando a democracia mais poderosa do mundo está enfrentando uma crise política, né? Isso aumenta muito a recessão geopolítica, que torna difícil encontrar essas lideranças que são capazes de estabelecer norteadores, já que são globais e que são muito relevantes sob todos os aspectos, não só em relação à democracia, à política, mas em relação à economia. O que é que vem por aí com Trump na jogada, professor João Daniel? Olha, vamos falar em primeiro um pouquinho lugar das eleições, né? É sempre bom lembrar que as eleições nos Estados Unidos não é uma eleição só, mas são 50 eleições, porque são 50 estados, e cada um dos 50 estados tem, inclusive, regras completamente diferentes para estabelecer o processo eleitoral, né? Em quase todos os estados, a ampla maioria deles, quem leva, mesmo que leve por um voto só, acaba levando todos os delegados. Como são eleições em dois níveis, o que acaba acontecendo, e aconteceu duas vezes nesse século já, é que nem sempre o candidato mais votado é o candidato eleito, porque o candidato que é eleito é o candidato que tem mais delegados dos estados. Então, se eu tenho, por exemplo, em grandes estados, uma pequena margem de votos, né, e nos grandes estados, nos pequenos estados, uma pequena margem de votos, por exemplo, a favor do Trump, e nos grandes estados, uma margem de votos enorme a favor do Biden, não adianta nada, porque pequena margem ou grande margem leva quase sempre todos os delegados. Tem alguns poucos estados que dividem os delegados, mas na maior parte dos casos leva todos os delegados, né? The winner take it all, né? Como diz a música.
E isso acaba fazendo com que, mesmo tendo uma margem enorme em estados progressistas, como, por exemplo, Nova York ou Califórnia, o Biden possa perder as eleições, porque nos chamados swing states, que são aqueles estados em que ninguém sabe quem vai ganhar, se é republicano ou democrata, porque tem aqueles estados que são claramente republicanos, todo mundo sabe que é o Trump que vai ganhar, ou qualquer candidato republicano, e tem aqueles estados que são claramente democratas. Tipo, a Califórnia, muito provavelmente, vai ser um democrata que vai ganhar. E isso todo mundo já sabe. Mas tem uns 5, 6, talvez 10 estados ali que ninguém tem certeza. Em quase todos esses estados, o Trump está na frente das pesquisas. Então, isso nos leva a crer com um razoável grau de convicção, né? Sem provas, mas com convicções, é, que o Trump é o candidato favorito nessas eleições, e isso se agrava diante do fato de que o presidente atual não tem exatamente muito carisma. Apesar da economia americana estar dando sinais de que não vai entrar em recessão, todos os analistas econômicos acreditavam que teríamos uma recessão americana, né, se não em 2023, em 2024, já é um consenso razoável de que vai ter o chamado soft landing, que os americanos vão abaixar os juros de novo, e que a economia não vai entrar em recessão, e que vai ser só uma espécie de marolinha, né, para decolar de novo. Isso deveria estar beneficiando o Biden, mas não está. Né? Ele é considerado meio velho, meio gagá, despreparado, não é, para governar, ele não tem exatamente muito carisma, os democratas não têm nenhum outro candidato, a possibilidade da vice dele ser candidata, a Kamala Harris, mostrou muito, muito fragilizada, então vai ser o Biden mesmo como candidato. E claro que pode ter uma reviravolta, mas nas eleições de 2020, a gente sabe, o Trump perdeu majoritariamente por causa da Covid, né, e por causa da maneira absolutamente leviana e irresponsável que ele tratou a Covid. Não temos mais Covid esse ano, e como você falou na apresentação, os Estados Unidos contra si mesmo nos levam a crer que nesse processo eleitoral, na qual os estados que importam, né, mesmo que o Biden tenha mais votos, que é possível, provavelmente o Trump vai ser eleito porque está na frente nos swing states. E aí, isso nos leva a uma outra questão importante, que é, o Trump pode ser candidato? No Brasil tem a coisa da lei da ficha limpa, alguém que foi preso ou condenado não pode ser candidato e tal. Nos Estados Unidos não há isso. Não há isso. Como eu falei, são 50 eleições, 50 estados, cada estado tem uma legislação. Então, alguns estados, né, tipo o Oregon, né, podem proibir o Trump de entrar no ballot, né? Mas isso não fará diferença, porque o Oregon já ia eleger o Biden de qualquer jeito. Então, esses estados que têm propensão a tirar o Trump da cédula eleitoral vão ter impacto nulo no processo eleitoral, né? Porque nos estados conservadores isso não vai acontecer, e muito provavelmente antes do processo eleitoral começar, esse tema vai ser levado à Suprema Corte, e a decisão da Suprema Corte vale para o país inteiro. E a Suprema Corte, por conta de uma série de manobras, inclusive meio pilantras e escusas que os republicanos fizeram no governo Trump, hoje tem maioria inequívoca com 6 juízes a favor do Trump, portanto, a favor dos republicanos, né? 6 juízes conservadores. Então, é quase que impossível que a Suprema Corte dê uma decisão contrária ao Trump. O Trump será muito provavelmente candidato, ainda que haja uma série de discussões a respeito do fato de que ele teria cometido o crime de traição ao tentar dar um golpe de Estado lá no dia 6 de janeiro de 2021, quando um pouco antes da posse do Biden, né, para tentar se manter no poder. Então, é bem provável que ele seja candidato, e é bem provável que, como presidente, porque tem uma outra coisa ainda mais bizarra, né, quase do ponto da ficção científica. Ele pode ser, até lá, ele pode ser condenado à prisão em algum estado. Ele pode ser mandado para uma prisão, né, federal, por crime. Por sonegação de impostos, ele está respondendo a vários crimes. Então, vamos imaginar que em algum momento ele seja condenado. Isso pode acontecer antes das eleições, é até provável que aconteça. Mas a Constituição americana não tem nenhum dispositivo que proíbe alguém condenado ou algum presidiário de concorrer ou ganhar as eleições. E não há previsão disso, eles não sabem. Esse é um paradoxo constitucional. Como é que um presidente governa dentro de um presídio? Né? O que provavelmente haveria é um recurso da Suprema Corte dizendo que as circunstâncias nas quais ele se encontra preso ia impedir dele exercer os deveres constitucionais de um presidente eleito, uma vez que ele foi presidente eleito. E aí a Suprema Corte ia dizer que ele precisaria ser libertado para exercer esses deveres constitucionais. E aí várias coisas acontecem. Por exemplo, ele como presidente poderia mandar o Departamento de Justiça ou dar um perdão a si próprio. Isso nunca aconteceu na história. É muito comum os presidentes americanos perdoarem canalhas dos mais diversos tipos, mas isso sempre é para outro, né? Nunca ninguém perdoa a si mesmo. Ninguém sabe se isso é legal ou não. Mas o fato de que ele tem maioria na Suprema Corte faria com que, provavelmente, mesmo essas decisões bizarras pudessem ser referendadas pela Suprema Corte, permitindo que ele... Isso seria uma coisa muito da ordem, quase que de um roteiro mais bizarro de Netflix, né? Imagina, um cara que é presidiário, ser eleito, sim, tomar posse, se libertar e se perdoar a si mesmo. Você imagina que só de eu estar falando do processo eleitoral,
né, isso já tem um potencial enorme de mergulhar o mundo inteiro, né, as economias, as bolsas de valores, né, toda a situação internacional, numa crise generalizada, num caos de instabilidade e de incerteza, né, dado esse processo de que os Estados Unidos ainda são a maior potência do mundo e, sem sombra de dúvida, o país com maior capacidade de influenciar cultural, política, econômica e tecnologicamente o planeta. É uma loucura, porque assim, a democracia avançada, né, mais dividida e se prova disfuncional do mundo. Acho que independente de quem ganha, acho que tem aí um dano, né, a esse tecido social, digamos assim, né? Exatamente pelo que você está falando, né? Porque independente de quem vai ganhar a eleição, é muito relevante o que está acontecendo nos Estados Unidos e, como você bem disse, professor, repercute isso no mundo inteiro, né? Porque assim são as instituições políticas, a próprio posicionamento internacional. A gente está assistindo isso e está assistindo isso boquiaberto. Eu imagino vocês que são da área, você que é um estudioso e pesquisador da área, como vê. Aí a gente vê, quando a gente vê as consultorias todas, olhando para o que vem por aí em 2024, a gente vê o que está acontecendo na China. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente tem que falar da China, né? E aí vê essa questão toda envolvendo a China, que a gente vê um cara que é o vice-presidente, que foi eleito para ser o próximo presidente, e dizer assim, não, a gente vai conversar com os Estados Unidos, não tem esse negócio de reunificação, não. Taiwan, você está falando de Taiwan, né? Taiwan, pois é. Então, assim, é um candidato que é pró-independente, né, que ganhou, então, assim, que vai governar pelos próximos 4 anos e que é do Partido Democrático Progressista, que está no poder desde 2016 e que está vindo com um comportamento completamente novo, e aí eu quero saber se eu estou certa nisso, quando se trata de China e quando se trata do partido dele. O Lai Ching-te, né, do DPP, do Democratic Progressive Party, como você falou, ele é o vice, né, da atual presidente de Taiwan, que foi eleita por uma pequena margem de votos, né, uma eleição bastante apertada em 2020, em mesma época da eleição do Biden e do Trump, Sim. em plena crise do Covid, e ele é o vice-presidente dela, e ele foi eleito com 40,1% dos votos, ficando na frente dos seus dois concorrentes, o do Kuomintang, né, o Hon Yui, que ficou com 33% dos votos, e do Kuo Wen-je, né, que era o principal partido de oposição, o Partido Popular de Taiwan, Taiwan's People's Party, o TPP. Eles têm nomes muito parecidos, né? E confunde DPP, TPP, só o Kuomintang é diferente. Eles chegaram a pensar em se unir, os dois partidos de oposição, o Kuomintang e o TPP, chegaram a pensar em se unir durante o processo eleitoral, mas acabaram que não se acertaram. Unidos provavelmente teriam vencido, porque juntos tiveram mais de 55% dos votos, e o Lai, que foi o vencedor, o vice-presidente, teve 40% dos votos. Então, poderia haver uma oposição, e você vê que a maior parte da população de Taiwan não necessariamente aprova isso, mas como eles estavam divididos, a oposição se dividiu, ele conseguiu ser eleito, o que não deixa de ser um certo referendo do atual governo, embora ele tenha uma retórica um pouco mais, como você mencionou, um pouco mais acirrada e independentista. Eu tendo a ler essas declarações dele como mais uma maneira eleitoral dele se diferenciar do governo anterior, que não era exatamente dos mais populares. Então, me parece que, como presidente, ele tenderá a um discurso um pouco mais moderado, né? Isso acontece muito, né? Você faz um discurso eleitoral e o seu discurso eleitoral tende a ser mais aguerrido para tentar mobilizar as massas mesmo, para usar os discursos de emoção. E aí, na hora em que você chega ao governo, você tem que governar e o governo tem que ser pautado por elementos um pouco mais pragmáticos, né? Não dá para continuar sendo candidato ao longo do governo. E isso, sem sombra de dúvida, é uma coisa generalizada, e aqueles que tentam continuar sendo candidatos ao longo do governo, em geral, se dão mal, que foi o caso do Trump, por exemplo, no seu primeiro mandato. Não é? Então, eu acho que é provável que o Lai ele modere um pouco o discurso, né? Sobretudo quando ele perceber que tem realmente um risco real de, ao longo dos próximos anos, a China invadir mesmo o território. E aí, claro que isso depende pouco de Taiwan. Taiwan está numa situação muito complicada em termos geopolíticos, porque a inteligência de Taiwan ao longo do pós-Guerra Fria e dos anos finais da Guerra Fria foi construir uma base tecnológica da qual hoje o mundo depende de modo quase completo, que é a indústria de semicondutores. A empresa estatal de Taiwan é a maior produtora de microchips do mundo. Não só é a maior produtora de microchips do mundo, né, isso eu diria mais de 50%, né, dessa população da produção mundial de microchips, né, os microchips que a gente usa para tudo, né, para fazer essa videochamada, para usar o computador, para usar o smartphone, no carro, na batedeira elétrica, na geladeira, no fogão, tudo hoje tem microchip,
mas aqueles microchips de tecnologia mais avançada, que praticamente nenhum país do mundo hoje tem condições de produzir em larga escala, sobre esses, então, Taiwan tem um domínio ainda muito maior. Eles dizem que estão preparados, né, para um ataque cibernético, né? Que eles falam assim, que além de estar preparado para a invasão de tropas e tudo, eles se dizem preparados até para um ataque cibernético, né? Se tem um país do mundo que está preparado para isso, certamente é Taiwan, né? Porque essa é a maneira pela qual Taiwan se colocou como relevante no planeta, né? A produção de Sim. semicondutores, quase 80% da produção mundial de semicondutores de altíssima performance, que são inclusive com nanotecnologia, são produzidos em Taiwan. Ou seja, no caso de uma invasão, outro exemplo absolutamente dramático na realidade em que nós vivemos, né? Não é exatamente um mundo tranquilo, Maia, em que eu e você estamos, né? Não é Infelizmente, mesmo? tem um historiador que fala, né? Deus me dê a alegria, né, de escrever sobre tempos confusos e viver em tempos tranquilos, né? Tempos tediosos. A gente não está vivendo em tempos tediosos, infelizmente. Então, se houver uma invasão de Taiwan, da noite para o dia, o que aconteceu na Covid-19, na pandemia, vai ser fichinha, perto da paralisação completa da produção de semicondutores. Quando você fala disso, sim, quando você falou aí que não é um mundo tranquilo, a Eurásia, que é essa super, né, essa gigante de pesquisa, de observatório, de tudo, ela cunhou o termo de eixo dos trapaceiros, né? A aproximação da Rússia com o Irã, Coreia do Norte, que se intensificou depois da guerra da Ucrânia. Né? E assim, as sanções impostas pelo Ocidente a Moscou, então ele está falando que é o eixo, a Eurásia diz que é o eixo dos trapaceiros ali. E eu lembro quando começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, eu fiz uma entrevista com você e eu perguntei quanto tempo vai durar. Ele falou, Maia, pode botar uns 10 anos. Você lembra que você falou isso? Não lembro. Mas que bom que você lembra. Ó, por enquanto eu estou acertando. Você falou, né? Maia, não vai ser agora. Aí assim que estourou a outra lá de Israel, com Hamas, com Palestina no meio, eu falei assim, o que será que o professor João Daniel está pensando dessa aí, que é mais antiga ainda, né? Que tem mais de 100 anos, né? Então, o que ele está pensando? O que você pensa desse eixo dos trapaceiros, esse termo cunhado pela Eurásia? Tem um certo viés chamativo, né, quase comercial, né, afinal de contas, fica. Essa turma aqui não é de brincadeira, não, imagina. Trump, bom botar o Trump aqui, que eles esqueceram, né? Trump, né? Putin, bota essa galera toda. Irã, Coreia do Norte, que eu estava lendo outro dia, que se um dia o ditador da Coreia do Norte morrer, quem vai assumir é a filha dele de 10 anos. Aí eu fico imaginando ele dizendo, filha, vamos ali ver o novo míssil do papai. Filha, vamos ali para essa... E ela acompanha o cara em tudo, né? Imagina onde que a gente está. Por isso que na hora que você falou esse ditado, me veio rapidamente no meu drive mental todas as confusões globais, as que estamos vivendo e as que podem vir, né? Eu acho que a mensagem que passa é, de fato, que temos um mundo muito mais perigoso, né? Um mundo que a gente se acostumou a viver, né? Um mundo em que eu cresci, da minha adolescência, da minha juventude, era um mundo da globalização, era um mundo do multilateralismo, era um mundo da relevância da ONU, era um mundo de uma série de novas agendas progressistas, direitos das mulheres, direitos humanos, né? A luta contra o racismo, né? Os temas de população, de saúde, meio ambiente. Né? Então, de fato, a gente tinha um olhar otimista sobre o futuro. E agora a gente percebe que está havendo um processo de desglobalização tão acelerado que faz com que você tenha que buscar soluções domésticas. Quer dizer, mesmo os Estados Unidos, que defendem e protegem Taiwan, porque dependem, em larga medida, da sua indústria de semicondutores, já estão, durante o governo Biden, com um projeto de tentar nacionalizar a indústria de semicondutores para ficar independente de Taiwan, no caso de haver uma conflagração militar na região. E aí, isso, obviamente, reduzindo a dependência de Taiwan e aumentando a autossuficiência, né, o que faz com que os países, de modo geral, tentem a pensar em suas autossuficiências, em suas autarquias. Eu tenho que ser capaz de produzir meu próprio alimento, eu tenho que ser capaz de produzir minha própria tecnologia, eu tenho que ser capaz de ter minhas próprias armas, porque eu não posso mais depender da globalização, porque eu não vou conseguir comprar isso no mundo conflagrado. Eu posso ser atacado, eu posso ter um inimigo, eu posso sofrer um boicote, as minhas empresas não vão mais conseguir atuar no mundo inteiro, então eu tenho que ter tudo aqui, que foi o que aconteceu com a Rússia depois dos boicotes após a guerra da Ucrânia, quando teve a invasão da Ucrânia. Então, claramente, um país no qual cada vez mais as pessoas se voltam para dentro e se buscam a autossuficiência e buscam a sua autonomia, é um país que tem menos comércio internacional. É um país no qual a diplomacia tem menos relevância.
né? Você vai discutir se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se vai evitar guerra, se vai fazer a paz, né? Mas aqueles contatos naturais, né? Você é um país onde você tem menos turistas, onde você tem menos pessoas viajando, né? Quem é que viaja para a Ucrânia, né? Mesmo para a Rússia, um número de pessoas que reduziu a visita à Rússia em termos de turismo, você vai ver quanto é que o turismo russo deve ter caído, né? E isso vale para todo o Oriente Médio, depois que explodiu a guerra para Israel, né? Quem visitava Israel, quem visitava outras regiões, né? Vai ficar com medo de visitar o Egito, de visitar, sei lá, o Líbano. E um mundo que se conecta menos por comércio, por turismo, por comunicação, é um mundo onde, recentemente, as pessoas ficam mais desconfiadas, conhecem menos os outros, têm menos contato com a alteridade, se tornam mais preconceituosas, se tornam mais radicais, e isso, sem sombra de dúvida, aumenta ainda mais a opção e o apelo de líderes nacionalistas populistas que defendem coisas como Trump defende, né? Make America Great Again. Não é? Os Estados Unidos acima de tudo, não é? Os Estados Unidos em primeiro lugar, que é claramente, não é, um olhar chauvinista, um olhar nacionalista, um olhar obtuso, né, que não entende o básico, né, para a promoção da paz e da prosperidade, que é somos todos iguais, seres humanos, né, e que dependemos uns dos outros. E esse tipo de solidariedade ele só é possível se a gente pratica, né? Se a gente não pratica, né, se a gente vive num mundo de medo, a gente se torna pessoas cada vez mais desconfiadas, e enquanto povos cada vez mais desconfiados. E enquanto povos cada vez mais desconfiados, obviamente pessoas muito desconfiadas e inseguras tendem a provocar conflitos. Não é? Ainda mais pessoas muito desconfiadas e inseguras, armadas até os dentes. Né? Então, sem sombra de dúvida, o eixo dos trapaceiros me parece muito mais um sintoma de um mundo em desglobalização cada vez mais perigoso, com pessoas cada vez mais inseguras, cada vez mais armadas e com países cada vez mais propondo soluções individuais, voltadas para os seus próprios interesses egoístas e menos voltadas ao multilateralismo, à discussão, ao comércio internacional, à troca, ao turismo, coisas que favorecem a gente ter um olhar mais generoso e mais aberto para o outro, o que favoreceria a paz e as trocas mundiais e a prosperidade global, que foi o mundo que nós nos acostumamos a viver e que, infelizmente, está parecendo que vai entrar em colapso. Antes da gente já ir para o final da entrevista, falando das guerras já, só dizer que é muito claro a forma como você tem falado sobre esse contexto de desglobalização e as ameaças crescentes a essa estabilidade global. Né? Porque assim, a gente lê muito que os novos poderosos, os novos detentores dos superpoderes, muito provavelmente, quando se olha com predição para essa linha do tempo, vão ser os detentores de energia limpa, de produção de alimento. Né? Porque assim, a própria crise climática global que afeta democraticamente, né, o mundo inteiro e que vai afetar as próprias eleições, estão dizendo aqui no Brasil, agora em 2000, agora as eleições municipais, né? Quer dizer, é um contexto que a gente olha, desglobalizou mesmo geral. E aí, quando eu te vejo falar sobre isso, que você diz assim, a diplomacia, quais vão ser as missões, né, dos diplomatas dentro disso? Né? Porque a gente vê aí, por exemplo, no caso da Ucrânia, a Ucrânia claramente parece que vai perder território mesmo. Né? Então, assim, e quando a gente olha para o que está acontecendo com Israel, toda a coisa movimentada na ONU de votos, inclusive do Brasil, em relação a Israel e o que está acontecendo para a Palestina, e com esse contexto de Hamas, de Hezbollah, de tudo. Então, você traz muita clareza para a gente, não só no sentido da gente ficar consciente do que está acontecendo, que acho que a consciência é muito importante, mas informado. Porque a gente pensa, tipo, o Trump ganha. Nesses contextos todos de guerra, os Estados Unidos envolvidos em praticamente todos, ou em todos, qual vai ser a posição dos Estados Unidos? O mundo vai realmente ficar mais bélico, né? Sem sombra de dúvida, eu acho que sim. Eu acho que o único caso em que talvez a presença do Trump tenha um impacto em minimizar a guerra é justamente esse caso que você mencionou da Ucrânia. Muito provavelmente a Rússia vai tomar os territórios da Ucrânia e o governo americano vai... Né, o Trump chegou a falar no seu primeiro mandato em sair da OTAN. Né? Você imagina sair da OTAN nesse contexto, né? O que isso significaria? Sem sombra de dúvida. Aí, nesse caso, a guerra vai acabar mais por vitória plena e completa de um lado sobre o outro, porque sem o apoio do Ocidente, sem o apoio dos Estados Unidos e da OTAN, ficaria muito difícil para a Ucrânia continuar resistindo. Nesse sentido, nesse caso, pode ser que a minha previsão do ano passado, né, esteja errada, e aí a guerra não dure 10 anos, porque se o Trump for eleito, ela dura só 3, que acaba por simplesmente desistência de um dos lados. Mas, de um modo geral, isso, se por um lado tem a possibilidade de estabelecer uma paz punitiva e agressiva na Europa, né, estabelece um precedente perigoso, né, de que invadir os outros países gera recompensas.
E até então não tinha gerado recompensas para o Putin, né? Mostrava para ele, na verdade, que ele se deu mal e a economia dele se ferrou e a Rússia foi vista como um vilão e tal. Mas aí depois, passado 3 anos, ele toma o território, né? E o Trump e o governo americano não fazem nada, né? O que fica patente, né? Bom, Sim. Israel pode fazer a mesma coisa na faixa de Gaza, tomar tudo e fazer o que quiser lá e tomar tudo, porque o governo americano vai dar suporte, vai dar apoio. Ou, né, a China pode invadir Taiwan e tomar também, né? E daí para a Venezuela sugerir que vai tomar metade do território da Guiana, né, para ficar com esse equívoco, e, né, e eventualmente, né, países na Europa, na África, na Ásia, né, decidirem invadir o território um do outro, né, a Índia resolver tomar o Paquistão, né, e engolir definitivamente os territórios, né, que ela disputa com o Paquistão. Isso tudo tem um potencial imenso, né, sobretudo porque, no caso do Trump, o conflito com a China é uma maneira dele conseguir popularidade interna dos rednecks nacionalistas radicais nos Estados Unidos. Então, quanto mais aguerrido tiver o conflito com a China, mais nós precisamos de um líder forte, nacionalista, poderoso. Então, mais ele se apresenta como um salvador da pátria, colocando em risco, como você colocou no início do programa, a própria democracia nos Estados Unidos e a instabilidade, não apenas do sistema internacional, mas daquela que é considerada a democracia mais antiga do mundo, né? E tem muitas dúvidas, né, em relação a 2024, né? Tipo, Trump ganha ou não ganha? Que a convicção é de que ele ganha. O conflito iniciado dos ataques terroristas a Hamas, terrorista Hamas a Israel, vai chegar ao fim? Hamas, Palestina e Israel em 2024? Pois é, não vai chegar. O resultado das eleições americanas a gente já falou. Tem muita dúvida para 2024. Acho que a gente nunca teve tanta incerteza, não é, professor João Daniel? Nesse ano, metade da população do mundo vai viver eleições. Claro que algumas dessas eleições são eleições forjadas, tipo a eleição na Coreia do Norte, né? A gente já sabe quem vai ganhar. Né? Sim. Mas uma parte significativa desses países vai escolher líderes que podem ser lideranças autoritárias, como o caso do Trump, que vão colocar a democracia em risco. Tem consultorias internacionais falando que esse é o ano em que a gente vai saber se a democracia vai sobreviver ou não. Porque hoje já menos da metade da população mundial vive em regimes democráticos, ou regimes completamente autoritários e ditaduras, ou regimes semi-autoritários, proto-ditatoriais, profundamente marcados, né, por governos autoritários. Então, é possível que ao final de 2024 a gente tenha um quadro muito triste, no qual menos de um terço da população do planeta vive em democracias completas, ou democracias plenas, e a gente pode viver aí um ciclo no qual a democracia começa a se tornar a exceção no mundo, né, e não mais a norma. E quando muitos países se tornam não democráticos ou antidemocráticos, lideranças autoritárias, ditatoriais, que precisam reprimir a oposição internamente, né, reprimir o seu próprio povo, costumam usar como mecanismo de legitimação conflitos internacionais. Né? Vocês precisam me aguentar porque eu sou uma liderança ditatorial, porque nós temos um inimigo. Né? E se vocês não me aguentarem, a gente será aniquilado e devastado por esse inimigo. Né? Costuma ser assim, né, que regimes autoritários, autocráticos, tendem a se legitimar. Não é à toa que o Trump, né, inventa, o Trump não, o Putin inventa conflitos frequentemente internacionalmente, o Trump também, né? Então, eu acho que é um risco tanto para o sistema internacional e para a estabilidade do sistema internacional, quanto para a própria ideia de democracia, né? Que é muito grave, né? Muito perigoso. Agora, você falou das eleições fakes, a gente tem que só pontuar aqui a Venezuela, né? Quando a gente fala de eleições fakes, a gente não pode esquecer da Venezuela, né? A gente também, quando fala de eleições, tem que lembrar das eleições municipais no Brasil, que vão impactar essa perspectiva de disputa para as eleições presidenciais de 2026. E aí, para encerrar, a gente chega no Brasil. E o Brasil, como que está dentro desse contexto todo? Qual é a sua avaliação, professor? Olha, historicamente, né, se você pensar aí nos últimos 100 anos, no século XX, sempre que tem grandes crises mundiais e crises globais, quase sempre o Brasil se dá bem. Isso aí é uma contradição extraordinária, mas a verdade é que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, na era Vargas, a gente conseguiu a CSN, se industrializou, né, o projeto Vargas, o desenvolvimento. Né, no século XX, né, um século de crise, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. O Brasil está numa região que, de um modo geral, é pouco conflagrada em termos militares, ainda hoje, né? Pode ser que mude, né? Sem sombra de dúvida, mas a América Latina é um continente em que, no século XX, embora tenha tido escaramuças de fronteira, né? A gente só teve uma guerra significativa, que foi a Guerra do Chaco. É a região mais pacífica do globo, não internamente, né? As sociedades se matam a si mesmas, né? A violência urbana, a criminalidade, os conflitos, o racismo, né? Mata muita gente na América Latina, as gangues, né? No México, vê agora o que aconteceu no Equador,
né? Não falta morto na América Latina, não falta gente excluída na América Latina. Mas, de um modo geral, conflitos interestatais são raros. Né? Você não tem um país invadindo o outro, pelo menos não no século XX. No século XIX era mais comum. E numa situação na qual, né, o Brasil vive uma democracia, né, com um governo que tem legitimidade e estabilidade, que conseguiu sobreviver a um golpe de Estado no início do seu mandato, né, e que, apesar, né, do que pode vir de surpresa das eleições municipais, é um país que está em crescimento, é um país que, diante de um planeta totalmente convulsionado, como a gente viu aqui nas perguntas anteriores, pode ser alvo, por exemplo, de uma grande quantidade de investimento de dinheiro internacional. Eu vou botar meu dinheiro na Ucrânia, eu vou botar meu dinheiro na China, eu vou botar meu dinheiro em Taiwan, eu vou botar meu dinheiro nos Estados Unidos. Né? Para quem quer algum tipo de tranquilidade, né? Tá certo que é difícil a palavra tranquilidade via, né? Conectada com o Brasil, né? Ainda mais para quem viveu no Brasil dos últimos 6, 7 anos. Desde o impeachment da Dilma. Mas a verdade é que o Brasil pode se tornar um destinatário de investimentos internacionais, sobretudo no momento em que a questão do meio ambiente, da energia limpa, é uma pauta muito relevante. O Brasil é uma grande potência na discussão desse assunto. A nossa pauta energética, a nossa matriz energética, ela é muito, muito mais limpa do que a média global. O Brasil é um grande produtor de alimentos, com uma tecnologia agrária e agrícola extraordinária, né, com um potencial enorme de desenvolvimento de energia eólica e de energia solar, né, com o tamanho do território, né, com uma imensa biodiversidade em termos tecnológicos. Então, cada uma dessas coisas, né, permite que o Brasil possa aproveitar no tema do meio ambiente, no tema da alimentação, no tema da mudança climática, né, e, obviamente, como destinatário de investimentos internacionais, tecnologia, criatividade, cultura, startups, etc., né, o Brasil possa aproveitar esse momento de crise de maneira positiva. Claro que depende do governo da vez, né, e depende, né, do talento da nossa diplomacia. Né, nós temos aqui um conhecido em comum, né, o diplomata do Piauí recém-aprovado. Né? O professor João Daniel se posicionou muito entusiasmado com o fato do Piauí ter hoje o diplomata mais jovem do país, o Luiz Marcelo, do Instituto Dom Barreto, que o professor já deu algumas aulas como convidados, né, participou de algumas lives como convidado, e que é hoje o Luiz Marcelo, e o professor estava muito entusiasmado com isso. Quando eu vi você falar sobre diplomacia ainda há pouco, eu falei, gente, o que é que o João Marcelo vai fazer diante de tudo isso? Os Luiz Marcelos, né, corrigindo. É porque eu confundo o seu nome com o dele, às vezes, sabia? Eu não sei, acho que é porque... Eu fico muito honrado, porque ele é excelente, foi meu aluno durante 3 anos até passar, e é o primeiro diplomata brasileiro nascido no século XXI, né? E pelo que eu vi aí, né, eu tenho preparado para candidatos para o concurso Itamaraty já há mais de 20 anos, e pelo que eu vi, ele já está uns 3 anos na frente do próximo, assim, eu acho que ele tem 22, né, acho que o mais novo depois dele tem 25. Então, sem sombra de dúvida, ele vai ser diplomata brasileiro por muitos e muitos anos, né? Queira Deus, por muitas décadas. E dele e dos outros Luiz Marcelos vamos ter esses problemas aí que vão ter que resolver. Ainda bem que a gente está em muito boas mãos e eu acredito que a gente vai ter oportunidades de transformar essas crises aí, esses limões aí em limonadas. Eu conversei com o Luiz Marcelo esses dias e ele disse que você é uma inspiração para ele. Muito do que você disse quando ele lhe ouviu em lives, em congressos, em aulas, no que quer que fosse, ele disse que você foi uma inspiração e a certeza de que ele estava no lugar certo. Né? Então, assim, obrigada por essa percepção em relação a um piauiense, que é onde a Rede Meio Norte, a sede do Grupo Meio Norte de Comunicação está, e o seu reconhecimento da importância de um jovem, né, dentro da diplomacia. Lembra do viés do código? Pode ser que a gente tenha outro viés de código aí quando se fala de diplomacia nos próximos anos com esses Luiz Marcelos, não é, professor? Ele é brilhante, ele é sensacional, um dos melhores alunos que eu já tive. É realmente um privilégio para o Itamaraty, para o Ministério das Relações Exteriores e para o Brasil ter um diplomata como ele. Recentemente viralizou um áudio que eu mandei para a mãe dele. Reitero aí, não é tudo que eu falei para a dona Márcia, né? Que ela tem que ter muito orgulho do filho dela, porque ele é excelente, realmente. Muito obrigada pela entrevista, a gente se vê nos próximos programas e muito obrigada pelo seu tempo e dividir o tanto que você sabe do mundo com a gente, tá bom? Um beijo, Maia. Obrigado a você pelo convite. Ótima entrevista do professor João Daniel, né? Quanta clareza, né? E como a gente precisa ter consciência do que está acontecendo no mundo, né? Porque diante dessa desordem, a gente tem que procurar ter equilíbrio nas nossas decisões, não só no âmbito pessoal, mas profissional, como ser humano também, né? Porque há uma desglobalização e uma desordem mundial que só se acentua com o passar dos tempos. Eu vou, então, para o intervalo comercial, você não saia daí, e já já a gente volta com dados que falam, também o nosso
giro e muito mais. Até já.